AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao AguaCast. Este que é o pod videocast que aborda os temas mais importantes relacionados à água, gestão de recursos hídricos, sensibilização e planejamento ambiental. Oi, gente! Lembrando que esse aqui é mais um episódio especial do aniversário do consórcio PCJ, 35 anos esse ano, tá bom? Eu sou Murilo Santana. E eu sou a Ana Ardito. E este é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje, Jaguariúna. E antes de começar, eu convido vocês a compartilhar também este conteúdo e a seguir o consórcio nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram e também agora no Spotify com o nosso podcast. Isso, então bora, vamos começar esse podcast de hoje, galera. Vamos começar apresentando o nosso convidado, que é super especial, um prefeito super atuante na região, vocês vão saber. É presidente dos prefeitos da região metropolitana de Campinas, aqui da RMC. Estamos falando do quê? De Gustavo Reis. Que inclusive é vice-presidente de assuntos institucionais do consórcio PCJ. Bem-vindo, prefeito. A gente sabe que acabou de chegar de viagem, então muito obrigado por atender aqui o nosso convite. É um prazer estar com vocês aqui e a gente poder compartilhar aqui alguns momentos para falar um pouco mais do nosso consórcio, da água e da cidade de Jaguariúna. E sabe, Ana, o prefeito acabou de chegar de uma viagem, está aqui já nos atendendo gentilmente, está vindo de Brasília porque foi ganhar um prêmio lá também relacionado a essa questão de sustentabilidade, né, prefeito? Sem dúvida. Foi uma grande honra, um orgulho para a cidade de Jaguariúna. Nós ganhamos o prêmio Band Cidades Excelentes. É um prêmio, nós havíamos ganho na etapa estadual. Jaguariúna ficou em primeiro lugar como melhor educação e também ficou em primeiro lugar no prêmio global, no prêmio máximo, que são todos os eixos, são 6 eixos. O prêmio Band, ele é modulado pelo Instituto Áquila em cima dos dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, na etapa do Estado de São Paulo, nós ficamos em primeiro lugar no índice de efetividade geral de gestão pública. E depois nós fomos para Brasília e ganhamos também esse prêmio. Ficamos em segundo lugar no Brasil como melhor gestão pública dentro dos 5.570 municípios brasileiros. Então foi um grande orgulho porque é um conjunto de ações. Aí a gente envolve saúde, educação, meio ambiente, sustentabilidade, uma série de outros itens para que, formando todos esses contextos, a gente pudesse levar o prêmio máximo da noite, que é o Oscar da gestão pública, que é o prêmio Band Cidades Excelentes, e que a gente tem muito orgulho de ter conseguido o segundo lugar no Brasil todo de melhor e eficiente gestão pública. E antes, então, de começar aqui a nossa entrevista, né, Ana? Então, faz jus hoje essa etapa que você vai falar agora, Gente, não, né? agora é tudo de bom, uma coisa duplicada. Prefeito, eu queremos, né, falar para você que a gente tem um ritual aqui. Como o AguaCast a gente está fazendo a temporada do AguaCast para comemorar os 35 anos do consórcio PCJ, a gente comemora como? Chique, com brinde. Toda celebração brindes, legal, né? Gostamos bacana. de brinde. Você gosta do que num brinde, prefeito? Eu gosto num brinde de água. Você é dos meus. Ele é dos nossos aí, prefeito. Tamo junto. Produção, Produção, por favor, as nossas taças para o nosso brinde. Que maravilha. Olha só. Aqui, olha aí. Muito bom. Então, excelente. Vamos lá. Um brinde à água das bacias PCJ e de Jaguariúna. É isso aí. Aí. Maravilha. Esse é o melhor brinde que tem, com água, né? Então, tá vendo? Tem coisa que vai bem também, né? Mas sem água não dá, né? A gente Exatamente. já sabe. E isso é um assunto estratégico para Jaguariúna. Isso. Bom, vamos começar então falando sobre coisas importantes, que a gente tem muito bate-papo por aqui. Bom, a gente sabe que Jaguariúna é uma cidade super estratégica, né? Dentro da bacia passam 3 rios importantes, o Atibaia, Jaguari e Camanducaia. Sabe também que esse privilégio de passar rios e tal, também vem com uma responsabilidade um pouco grande por aí, né? Porque as cidades que estão a jusante, ou seja, a gente sempre explica para o pessoal que está ouvindo, que está nos assistindo, alguns termos que são técnicos, né? Ou seja, aquelas cidades que estão rio abaixo precisam da água
para abastecimento. Como que a cidade de Jaguariúna trabalha hoje na gestão de recursos hídricos? Olha, a gente tem feito um trabalho muito grande na Secretaria de Meio Ambiente, que cuida da parte de recursos hídricos, e a gente tem feito um investimento muito grande. Você sabe que, Ana, nós tínhamos em Jaguariúna, até o ano passado, 4 estações de tratamento de água. Então, nós tínhamos 4 ETAs, e elas tinham uma capacidade de tratamento de água de até 170 litros por segundo. A população de Jaguariúna ela cresce mais do que a média da região metropolitana de Campinas. Então, uma cidade que tem um alto índice de DH, isso faz com que a gente tenha uma atração natural de pessoas querendo buscar isso na qualidade de vida, como uma educação de excelência, uma saúde de qualidade, uma segurança pública eficiente. E dentro desse contexto, a cidade acaba crescendo. Para isso, nós não ficamos parados. Nós fizemos um investimento muito forte na questão dos recursos hídricos. Nós inauguramos em outubro do ano passado a nossa 5ª ETA, que ela faz o tratamento de 50 litros por segundo. E iniciamos ainda o ano passado a construção da ETA de número 6, que vai absorver também mais 50 litros por segundo. Portanto, a partir de abril do ano que vem, nós saímos de 170 litros por segundo e com essas 2 novas ETAs, nós vamos para 270 litros por segundo. 270 litros por segundo é uma captação e um tratamento de água que dá para uma cidade de 120 mil habitantes. Jaguariúna tem hoje uma população de 60 mil habitantes. Então a gente já está pensando no futuro através desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. E não foi só isso, nós também fizemos um investimento nas canaletas para poder levar toda essa água na medida em que eu tenho mais tratamento, então tem que aumentar as canaletas. E também aumentei os reservatórios. Os reservatórios que nós tínhamos em Jaguariúna, eles ficam no Capotuna, numa parte alta da cidade, e nós tínhamos 2 reservatórios de água com uma capacidade de mais ou menos 1.200.000 litros de armazenamento cada um deles. Então, o ano passado eu inaugurei o 3º reservatório de água com mais 1.200.000 litros e agora em dezembro eu inauguro o 4º. Então, estou dobrando a minha capacidade de armazenamento de água e eu estou chegando a quase 5 milhões de litros armazenados, ou seja, uma quantidade também bastante grande para poder atender a demanda da cidade de Jaguariúna. Os nossos investimentos foram mais de 20 milhões. Também nós investimos na telemetria, que é a gente poder ter de maneira automática todo o controle da distribuição e do tratamento de água de Jaguariúna. É o que existe nas maiores indústrias, de maneira a ser muito preciso, nós temos lá em Jaguariúna. Então a gente consegue ver como é que está o nosso estoque de água dentro dos nossos reservatórios, também a gente consegue ver como é que está nas nossas ETAs e a partir disso a gente começa a tomar as decisões necessárias. É fato que no Brasil existe uma média em que a grande maioria dos municípios tem cerca de 40% de perda de águas em todo o seu caminho. O que isso é muito ruim, porque a gente gasta dinheiro para tratar, gasta dinheiro para poder usar os produtos químicos e a gente perde no caminho. Então, em Jaguariúna, nós estamos também nessa casa. Então, o nosso trabalho é a gente chegar na casa dos 20%, que é o mínimo. A cidade que tem menor perda de água no Brasil, ela tem 19% de perda de água. Então, a gente tem feito um trabalho para a gente identificar onde tem os canos que já estão ruins, tem alguns de amianto, ainda que não faz bem também para a qualidade da água, que a gente vai fazer essas trocas. E o deputado federal Baleia Rossi tem nos ajudado para conseguir colocar recurso no governo federal para que a gente possa trazer investimentos, porque tudo relacionado à água é muito caro. Então a gente vai estar trazendo um recurso de dinheiro do governo federal para resolver alguns problemas pontuais que nós temos, que é na região do Florianópolis, que lá a água quando chega a gente tem muita perda e quando estoura qualquer canalização acaba atingindo a população. E esses recursos vão chegar já agora em 2024, prefeito, para essas ações? Sim, a nossa expectativa é que chegue em 2024. O deputado Baleia Rossi tem trabalhado muito no sentido de ajudar, junto ao ministro das cidades,
que é o ministro Jader Filho, e o deputado Baleia Rossi, como presidente nacional do MDB, tem me auxiliado muito na questão de recursos para o investimento na água e para a gente poder trocar toda a nossa rede de abastecimento do bairro do Florianópolis e também da Avenida Pinto Catão, que leva a água até o Zambon, que é um bairro também que nós temos uma certa dificuldade. Mas o fato é que os investimentos que nós fizemos, hoje nós estamos preparados para dobrar a população. Então nós não paramos ao longo desses últimos 3 anos, nós fizemos investimentos para que a gente pudesse ter uma capacidade de atender a uma demanda de crescimento da cidade de Jaguariúna. E agora o que nós temos que fazer é consertar as perdas e poder trocar parte da tubulação, que é tão importante para a gente poder manter a cidade sempre bem abastecida. É muito interessante essa abordagem que o prefeito está dando, Ana, porque a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, recomenda que os municípios tenham perdas hídricas de até 20%. Então, essa meta de Jaguariúna dialoga com as metas internacionais nesse quesito. E nós estamos falando de quê? Sustentabilidade hídrica, que passa, obviamente, por também realizar ações de recuperação de matas ciliares, o reflorestamento de margens de nascentes e rios. E lá em Jaguariúna tem um trabalho muito interessante, muito legal que está acontecendo, que é o projeto Bacias Jaguariúna, que foi premiado Premiação pela Água. O prefeito não aguenta mais receber prêmio, né? Pois tudo. Mas conta um pouquinho do que foi. Inclusive, esse Premiação pela Água foi agora em 2022, né? Há 2 anos atrás, mas Jaguariúna foi reconhecida aqui pela região como um projeto modelo e você estava lá. E eu que cobri o prêmio, esse prêmio tá todo lá no YouTube, né? Inclusive eu bati um papo com o prefeito que tá bem legal lá, então vocês que estão por aí, dão uma stalkeada lá no YouTube que vocês vão ver. Até legal falar que o prêmio Ação pela Água é um prêmio do consórcio PCJ, né? Então tem muita coisa bacana ali pela frente. Mas voltando aqui, o prefeito, eu queria saber um pouquinho mais sobre o programa Bacia Jaguariúna. O que é esse programa? Olha, é um programa muito interessante e a gente acabou ficando em primeiro lugar no prêmio do PCJ justamente porque a gente faz a recuperação dos mananciais, dos córregos, de toda a parte ligada aos rios. Isso é fundamental, porque olha, só para você ter uma ideia, essas áreas que são devidamente protegidas pelo programa, elas geram um grande benefício para a população, preservando a natureza. E Jaguariúna, que ela foi implementada dentro da bacia hidrográfica do Rio Jaguari, que é importante, que está localizada ali na nossa captação de água do Rio Jaguari. E para poder fazer o abastecimento de todo o município de Jaguariúna, e ela é responsável também pelo abastecimento de 95% da população de Jaguariúna. Justamente ali que a gente fez o programa, onde já foram recuperados aproximadamente 110 hectares de APP, de áreas de preservação permanente. Então, por meio do quê? Dessa restauração florestal e de mais de 20 nascentes que estão em processo de recuperação. Então, a gente está visando o quê? Replicar essas ações que estão sendo implementadas nessa área piloto. Então, Jaguariúna também propôs uma implementação das ações em uma porção da bacia hidrográfica do Rio Camanducá. Então foi um importante projeto que Jaguariúna acabou tendo a honra de receber esse prêmio de primeiro lugar, justamente por políticas públicas voltadas na preservação dos mananciais, dos córregos, e que faz justamente jus a esse importante prêmio dessa renomada entidade do PCJ. Uhum. E há alguns anos a gente enfrenta, na realidade não são alguns anos, já faz muito tempo, né? A bacia tem estresse hídrico crônico e agora com os eventos climáticos extremos, Gustavo, isso é uma rotina, né? A gente tem essa questão de escassez muito acentuada e chuvas muito intensas nesse período. Só um adendo, tem muita gente que pergunta, mas eventos climáticos extremos eu não consigo entender. E é justamente isso, né? Legal falar para o pessoal, é esse calorão que a gente passa, que aí a gente não sabe de onde vem, para onde que vai. Aí essa chuva que é uma coisa de louco, né? Então é que a gente já recebeu algumas perguntinhas no nosso Instagram para falar a respeito disso. Então a gente está sempre abordando aqui no nosso AguaCast. E ações como que ocorre lá em Jaguariúna, construção de reservatórios, no caso lá de água tratada, mas nós temos também a necessidade de reservatórios de grande proporção para o abastecimento da bacia, né? No primeiro episódio a gente conversou com o presidente do consórcio PCJ, o Mário Botion, sobre esses novos reservatórios que estão sendo projetados, que
estão sendo construídos aqui na nossa região, um em Pedreira, vizinha ali de Jaguariúna, e o outro em Amparo. Duas Pontes. E de que forma você vê que isso é importante para Jaguariúna e o impacto dessas represas para a nossa região? O reservatório é fundamental. Não adianta a gente só depender do sistema Cantareira, que acaba absorvendo toda a região metropolitana de São Paulo, que tem uma população que é quase a metade da população de todo o estado de São Paulo. E o sistema Cantareira não dá conta de poder abastecer toda a nossa região, especialmente aonde a gente teve problema. Nós tivemos uma crise forte em 2014, que houve uma escassez enorme de água, e agora o governo do estado de São Paulo fez a licitação para fazer o reservatório de Pedreira e o de Duas Pontes em Amparo. Houve uma empresa que ganhou com o preço lá embaixo, infelizmente a gestão pública tem muito essa consequência de empresas muito aventureiras que vão e não conseguem depois executar e acaba atrasando a licitação e principalmente a obra e o benefício que vai para a população, mas já foi relicitado. Então eu imagino que já deva começar. Eu tive falando com o governador, como presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, o governador esteve na minha casa, fiz um jantar para ele com os 20 prefeitos da RMC e nós colocamos isso como um tema dos mais importantes, a questão da água e dos reservatórios. E a nossa expectativa é que depois de tantas lutas, idas e vindas, a represa de Pedreira, que faça esse reservatório, esteja pronta num futuro breve e abasteça os municípios que têm essa necessidade e também a de Duas Pontes em Amparo, a gente consiga ter isso. Isso vai ser fundamental para a gente poder ter uma garantia da água ao longo de uma região tão pujante como é a região metropolitana de Campinas, da bacia do PCJ e que a gente possa estar tendo aí todos os municípios atendidos por essas duas represas que nós vamos ter aqui na nossa região. Eu acho bem legal falar, porque é bem isso, né? Em 2014, quando a gente teve essa crise, o sistema Cantareira, a gente viu o que aconteceu, né? Então, não conseguiu, não deu volume conta. morto. E não foi bom, exato. E a gente fala muito sobre ter muita água, tudo. E também, o que eu acho bacana a gente pontuar? A qualidade dessa água, né? E como você disse no início do episódio aqui, vocês estão construindo, então, mais ETAs, para que ETAs aí também, vai que alguém que tá aparecendo, tá falando, eita, vamos lá, eita, momento ETA, cultural. Né? Momento cultural, uma vinheta aí, tô brincando. É estação de tratamento de água, né? Nossa. Então, para tratar, para fazer aquela água, para trazer mais qualidade àquela água. Então, também Jaguariúna tá um pouquinho preocupada em relação a isso, né? Por isso as construções das ETAs, né? E tem mais aí vindo agora em 2024? Quais são os planejamentos? Bom, a gente inaugurando agora em final de março, começo de abril agora de 2024, nós vamos estar praticamente aumentando em cerca de quase que 48% a nossa capacidade de tratamento de água com qualidade. A gente também tem buscado usar outras técnicas que façam com que a gente consiga lavar as nossas ETAs de maneira mais rápida, porque enquanto a gente está lavando ou fazendo o tratamento em uma estação, a outra está fazendo o abastecimento. Então a gente tem trabalhado muito nessa eficiência que a gente está buscando com produtos e com tecnologia, porque ela sempre avançando. Também a gente vai adquirir também um robozinho que ele acaba entrando dentro dos túneis para a gente não quebrar toda a rua. Então ele vai detectar onde a gente tem problema e aí esse robozinho que a gente está comprando aí também vai ajudar a gente identificar. Moderno, gostei. Moderno, tecnologia muito moderno, estrangeira. Telemetria e robozinho, é muito legal, né? O AguaCast traz coisas que a gente nem imagina que o pessoal tá fazendo, principalmente né? mostrando um saneamento agora que tem tecnologia que não precisa ser tão impactante assim para a vida das pessoas. Quebrar uma uma avenida você causa caos, né, prefeito? Exatamente, vem da Espanha. Então nós estamos trabalhando nisso, estamos montando aí já o termo de referência para a gente poder comprar esse equipamento. E a gente também, uma outra questão importante é a questão de tratamento de esgoto. Então a gente está em Jaguariúna, conseguiu atingir. Vocês iam perguntar isso, não? A gente até... Que a gozado, gente deu... na verdade, o prefeito deu um spoiler, né? Mas é uma coisa leva a outra. Leva a outra. Então faz a pergunta, Mas então. Vamos fazer a pergunta Tratamento oficial. de esgoto, hein, prefeito? Tô brincando. Vamos fazer a pergunta oficial, então, Não, Gustavo. pois é. E a questão de esgoto, não só de esgoto, mas de resíduos também, porque Jaguariúna, viu, Ana, tem
também o plano de saneamento básico e de gestão de resíduos, que é uma coisa que nem todos os municípios têm. Então, isso mostra também esse empenho da gestão em ir atrás de ter um plano, um planejamento e executar esse planejamento. Então, como que está essa questão do esgoto e de resíduos na cidade? Então, a gente tem a coleta seletiva que é feita em Jaguariúna, que eu acho que é muito importante. A gente montou um ecoponto, onde a gente fez também toda a distribuição dos lixos, que é feita no ecoponto. Já inauguramos um. Foi o primeiro da região metropolitana de Campinas inaugurado, foi o de Jaguariúna. Então lá você tem a destinação correta de cada tipo de lixo e a população pode levar os equipamentos eletrônicos num tipo de lixo, pode levar os resíduos de detritos de material de construção em outro espaço, pode levar os galhos em outro, sofás, camas, armário, tudo que vem lá das Casas Bahia, coloca ali. Então, é um negócio muito bem organizado em que a gente consegue fazer essa seleção. Além disso, a gente está fazendo lá em Jaguariúna a questão da estação de tratamento de esgoto e a gente chegou agora, no ano passado, a 100% do esgoto tratado. Então, isso é muito bacana, porque esgoto tratado é saúde. Então, a gente dá saúde, dá dignidade para as pessoas, e isso, o Jaguariúna acaba sendo um modelo e um exemplo. Tanto é que Jaguariúna ganhou, durante 10 edições, o prêmio de município com o selo dado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Vocês iam perguntar isso também? Não. Você sabe que não, mas você pode falar aqui para nós. É algo inédito. É algo inédito. Então, a gente ganhou durante 10 anos consecutivos o selo de município verde e azul, por boas práticas. A lei, nós fizemos leis também, lei da madeira legal, lei da fumaça preta, sempre leis ambientais e que... O que seria a lei da fumaça preta, prefeito? Pois é, eu fiquei um pouco temeroso que você fosse me fazer essa pergunta. Mas é curioso, né? É que controla o nível exatamente de poluição do ar. Exatamente. Ou seja, seria a fumaça que causa impactos ambientais. Exatamente isso. Então, o Jaguariúna acaba sendo um modelo para que a gente possa, de fato, conseguir chegar a 95% do tratamento, 95% não, 100% do tratamento do esgoto, e isso para a gente foi muito importante, porque conseguindo atingir esse 100%, a gente tem aí uma cidade que está dentro das ODS, a gente se baseia muito e se norteia em cima das ODS. De 2000 a 2015, nós tivemos as metas do milênio, eram 7. Uma delas era a redução da mortalidade infantil. Jaguariúna, a cada 1000 bebês que nasciam, nós tínhamos 14 que morriam. A Organização Mundial da Saúde preconiza 6 consultas de pré-natal. No entanto, a gestante, nos últimos meses de gestação, nas últimas semanas, é muito mais sensível. E a gente dobrou para 12. E gradativamente a gente foi reduzindo a mortalidade infantil. De 14 para 10, para 7, para 5, para 3, até zerar. O maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. Quando a gente consegue preservar isso, é muito bacana. E nós ganhamos um prêmio da ONU por ter zerado a mortalidade infantil. Única cidade brasileira. Agora, de 2015 a 2030, a ONU estabeleceu as metas do milênio, que são 17 objetivos e 169 subitens. E a gente tem trabalhado esses subitens, que são, e um deles é a gente conseguir fazer com que a gente tenha o esgoto 100% tratado, que a gente leve toda essa condição de qualidade de vida para as pessoas. Então, a gente se norteia muito em cima das marcas e dos objetivos das ODS. Esses ODS que a gente fala muito, discute muito, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? O consórcio e as cidades, todo mundo empenhado mesmo para seguir, né? Que são esses objetivos para daqui a alguns anos. Exatamente. Né? A população, né, deve ter ciência do impacto que são essas metas, porque vai transformar o mundo que a gente viverá a partir de 2030, se essas metas forem atingidas. Exato. Bom, vamos continuar? Agora, a gente sabe que para engajar o pessoal tem milhões de maneiras, né? A gente sabe também que Jaguariúna, aqui uma dessas iniciativas, uma dessas maneiras que Jaguariúna aplica é o IPTU Verde, que são aquelas ações de captação da água de chuva, uma calçada ecológica, pessoa que tem um pouquinho mais de sensibilidade, tem um desconto, né, na hora de você pagar, né? Você consegue falar um pouquinho, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é esse IPTU Verde, como que é essa iniciativa?
Foi exatamente o que você falou. São 10% de desconto que a gente dá para quem faz a captação, o reuso da água, água de chuva, a calçada ecológica, que tem práticas ambientais e, em função disso, a gente estimula as boas práticas ambientais e ela consegue uma obtenção de 10% no pagamento do IPTU. Então, é um grande estímulo à prática do meio ambiente. Paralelamente a isso, a gente também faz a conscientização nas escolas, que é fundamental, que as crianças desde cedo já têm essa consciência ambiental. Então, quando a gente coloca uma lei dentro desse propósito, é justamente para a gente poder incentivar e criar sempre as boas práticas. E agora, inclusive, nós vamos lançar um programa de casas populares em que é tudo de reuso, a água, captação de reuso da água, energia solar. Esse é um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, e Jaguariúna é um protótipo de casa ecologicamente correta. É legal, então fica a dica aí também, né? Porque 10% de desconto. Mas há a pergunta que não quer calar. Prefeito, a sua casa tem captação de água de chuva e tem calçada ecológica? Olha, ainda não. Olha, não tem os 10%. Não tem os 10% de desconto. Não tem, mas eu sou sincero. Claro, óbvio. Mas está no planejamento adequar a casa. Está no planejamento, eu só preciso fazer, quando eu for fazer a reforma, nós vamos fazer tudo isso. Você reforma aí, meu Deus. Mas aí, aliás, agora a gente vamos para aquele quadro que é Se Liga Nessa Dica, né? Se liga na dica. Se liga na dica. A gente sabe que mexer no bolso também é uma forma de sensibilizar, como já mostramos aqui com o IPTU verde, né? E Jaguariúna é uma cidade que é conhecida por investir em ações de educação e formação de jovens, né? E esse é um pilar que conecta muito com as iniciativas do Consórcio PCJ, porque o Consórcio PCJ tem um programa especificamente sobre sensibilização ambiental. Então, é uma forma que a sensibilização transforma a realidade do qual a gente está inserido e que precisa de mudanças, né? Prefeito, como é que a prefeitura conecta essas duas formas, sensibilização dos jovens e educação ambiental? Olha, a sensibilização dos jovens é a gente poder estimular uma série de atividades que a gente tenha ecológicas. Então, por exemplo, nas escolas a gente tem um incentivo no matrizeiro que a gente acabou fazendo em Jaguariúna. Então a gente leva também os jovens para poder fazer o plantio das árvores, das mudas, e para mostrar para eles em loco da necessidade que é a gente fazer a preservação do meio ambiente. Então a gente faz isso com os jovens para que eles possam estar inteirados das práticas ambientais. E, prefeito, existe um plano de educação ambiental no município? Já? Sim, existe um plano de educação ambiental que a gente está praticando, e acho que isso daí é a base que a gente tem que ser feita, porque é a partir dali que a gente consegue alcançar outros resultados, uma vez que a gente tem ali dentro do início já uma metodologia da prática ambiental. Tanto é que nós ganhamos durante 10 anos consecutivos, volto a falar, o prêmio de Município Verde Azul. Ah lá, tô falando. Ele ganhou a cidade prêmio. mais premiada do Brasil, Jaguariúna. Isso é verdade. Exato. Isso é verdade. E o próprio teve uma discussão no Senado, dentro da Comissão do Meio Ambiente, que falou que Jaguariúna é a única cidade com secretaria que fez a universalização da questão da água. Então é uma coisa bem interessante também, que a gente acabou atingindo. Legal. E agora chegamos ao momento mais interessante desse podcast, não é não, Ana? Tudo de bom esse momento, É a gota d'água. Prefeito, é um momento, assim, que eu adoro, é interessante, é uma coisa um pouco, assim, polêmica e tal. A gente sabe que a gente gosta de ouvir sobre os desafios que tem por aí e tal, mas a gente sabe também que não é todo mundo que anda todo mundo no mesmo ritmo, né? Eu queria saber para você o que é a gota d'água. Assim, o que ainda precisa mudar, o que ainda é discutido, mas ainda não vai adiante. Olha, a gota d'água é a gente ter a sensibilização e a consciência de todos os prefeitos, uma vez que a gente vive numa região metropolitana em que as cidades são conurbadas. O indivíduo, ele está em 3, 4 cidades num único dia. Então, ele mora em Jaguariúna num dia, no mesmo dia ele vai estudar em Campinas, ele trabalha em Indaiatuba e à noite ele vai namorar em Vinhedo. Ele está em 3, 4 cidades no mesmo dia. Então, ele circula na região. E o cidadão metropolitano tem que ter a consciência que onde tem rio, onde tem mananciais, onde tem verde, onde tem meio ambiente, ele precisa preservar, porque senão vai sofrer
o município do lado e o cidadão do lado. Então ele tem que ter essa consciência global. E para isso ele não pode, o prefeito, ter um olhar como se o município fosse uma ilha isolada e olhar para o seu próprio umbigo. O prefeito tem que ter consciência de que ele vive dentro de uma região e que ele vive dentro de uma bacia, e por isso que a atuação do consórcio, dos consórcios, da bacia, é tão importante para a gente poder buscar essa conscientização, porque infelizmente a gota d'água é alguns que ainda não têm essa consciência e efetivamente não têm práticas de tratamento de esgoto, de tratamento de água, de preservação dos mananciais, de uma educação ambiental, de políticas verdes. Então, a gota d'água é a falta de consciência daquele que é o principal gestor da cidade, que é o prefeito municipal, que é dele que dá a diretriz. Se vai para o lado de cá, para o lado de lá. A gente vive num país presidencialista, onde o presidente da República tem muito poder, o governador do estado tem muito poder e o prefeito municipal tem muito poder. Mas você não vive na União, você não vive no estado. Você mora na cidade. É no município que a vida acontece. E é por isso que lá nós temos que ter a conscientização. E, infelizmente, ainda a gente tem gestores que têm a gota d'água de não ter a consciência ambiental. Pronto, falei. Hashtag Não, falei, eu amei. O recado... Hashtag tá dado. Hashtag o recado tá vale dado. não só para os municípios, né, prefeito? É importante falar também a participação do setor privado, que muitas vezes olha só para a gestão na sua planta, não entende que a gestão da bacia hidrográfica, ela é da região como um todo. Não adianta nada fazer um excelente trabalho de gerenciamento de água na sua planta se depois lá em cima da bacia não é feito. Né? Exatamente, perfeito. Então agora vamos pedir para ele fazer um merchan, assim, vice-presidente do consórcio, convide as empresas, os municípios que ainda não fazem parte do consórcio a fazer, olhando para a câmera. Olha, todas as empresas ali do município de Jaguariúna ou da nossa região metropolitana de Campinas que não fazem parte do consórcio, vocês têm a obrigação de estar numa entidade tão criteriosa, tão reconhecida, para que a gente possa preservar o nosso meio ambiente. Vocês têm que estar dentro desse contexto. Esse é o homem. Outro brinde, gente, pelo amor de Deus. Mas ele tá sem água. Mas tem uma gostinha aqui. Isso, até a última gota, prefeito, é assim. Mas, Gustavo, todo mundo que vem aqui no AguaCast, a gente dá um reconhecimento, porque vocês são gotinhas d'água que estão fazendo a diferença na sustentabilidade hídrica. Então, a gente gostaria de entregar um certificado para você do consórcio PCJ, olha aí. Tem palmas, assim? Cadê? Olha, cadê a sonoplastia do podcast? Muito bom. Então, aí, puder ler aí para a audiência ver o certificado, prefeito? O consórcio intermunicipal das bacias do rio Piracicaba, Capivari, Jundiaí confere a Gustavo Reis a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Muito bom, Francisco. Aqui o nosso secretário executivo o nosso Chicão aqui. O próprio, ele assinou. Muito bacana, Gustavo. A gente gostaria muito de agradecer, sabe, dessa vida louca de prefeito que vai, que volta, que tem o tempo contado, tá aqui com a gente é muito importante, diz muito sobre você, sobre a cidade, né? Então, em nome do consórcio, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui hoje com a gente. A gente siga também o prefeito super ativo nas redes sociais, viu, gente? Louco do cachorro, já vi, viu? Prefeito. Qual que é o arroba do prefeito? Arroba Gustavo Reis, que eu vi. Tem um M na frente. M Gustavo Reis, então. Então Você sabe por que é o M? Não, por quê? Tem um nome composto aí. Deixa quieto, não gosta. Que nem o meu também é composto, mas deixa quieto. M de Márcio. Então tá. E o meu é Caroline, mas deixa quieto. Então sigam o prefeito também, tem muita coisa legal. O cachorro dele... Quantos cachorros você tem, prefeito? Tem uns 4. Olha lá, tá vendo? É a coisa mais linda, né? Então, bonito. Então, aí eu me pego nessas coisas pessoais, né? Eu adoro. O meu é o Clóvis, amo. Gente, então... Mas obrigado, viu, Gustavo, por ter participado. Lembrando que Jaguariúna é uma das 41 prefeituras que compõem o consórcio PCJ e o Gustavo é o vice-presidente de assuntos institucionais e que agora em 2024 vai ter aí uma atuação marcante. Temos o Fórum Mundial da Água, Assembleia Internacional da RIOB e fica aí o convite também, né, prefeito? Para participar. E eu participei, eu estive participando, fazendo parte da delegação em Paris. A gente foi visitar o esgoto de Paris, o consórcio de águas de Paris, ali da região metropolitana de Paris. Tive lá há um tempo atrás. Acho que foi no seu primeiro mandato.
que o presidente do PCJ era o Ângelo Perugini. O Ângelo Perugini, foi em Nosso 2010. Saudoso, foi 2010, é isso mesmo. Saudoso Ângelo Perugini. Então foi muito bacana a gente poder conhecer outras experiências de outras comunidades, outros países. É muito legal. Então eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, Ana, parabéns, Murilo, pela essa bela entrevista que vocês fizeram aqui, de maneira super agradável, descontraída. Vocês aí são campeões aí e vocês fazem a diferença aí em defesa da nossa água. Obrigada, Gustavo. Nós que agradecemos. E é assim, vamos encerrando por aqui, né, Ana? Fiquem ligados, mais episódios virão aí do AguaCast. Acompanhe o Consórcio PCJ nas mídias sociais e agora no Spotify também com o nosso canal de podcast. É isso mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.